Bom, essa é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então vai logo deixando aí o teu like, velho, porque o cara ser gago é muito complicado para poder gravar vídeo dando opinião. Mas vamos lá. Vocês pediram e eu vou atender esse desejo de vocês, que é de eu dar a minha opinião com relação à ideologia de gênero. Para quem não me segue nas redes sociais, é lá no Instagram, ao qual eu coleto dados para gravar vídeos aqui no canal. E esse vídeo aqui, ele foi proposto pela galera que me segue lá no Instagram, que também muitos estão aqui no canal. Então, se você não me segue lá no Instagram, que é @biolodúvidas, beleza? Ou coloca só Patrick Gomes, que você me encontra. Olha só. Hoje a gente vive uma realidade que todo mundo sabe de tudo, já assim, você já sabe de tudo e você pode dar opinião sobre tudo. E eu sou totalmente contra essa ideia de que eu tenho que ter uma opinião formada sobre tudo. Muita gente vem, Patrick, qual é a tua opinião com relação ao aborto? Eu não sei. Patrick, qual é a tua opinião com relação à pena de morte? Eu não sei. Eu estou usando isso como exemplo, não que eu não saiba, mas existem muitas coisas que nós, na condição de humanos, que todos os dias estamos nos transformando, a gente não tem opinião formada sobre tudo, né? Tem até aquela música, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. A mesma coisa vale para nós que somos professores. As pessoas acham que nós temos opiniões formadas sobre qualquer coisa. E as pessoas que têm essa ideia de que tudo tem uma opinião, tudo compartilha no Facebook, tudo compartilha no Instagram as suas ideias, e eu fico lendo as ideias dessas pessoas, eu fico meio que, nossa, quanta baboseira aquela pessoa falou. Ela está dando a opinião de uma coisa que ela não sabe nem como é a realidade. Isso eu estou justificando justamente o que eu vou falar para vocês acerca dessa ideologia de gênero que muita gente fala das escolas que podem trabalhar isso, não é para trabalhar isso, e bererê, barará, barará, e fica esse impasse. E muitas das pessoas que tratam desse assunto não são professores. Muitas vezes são pessoas que nem sabem como é que está a realidade da educação brasileira e vem querer dar palpite, né? Vem querer opinar. Certo que o MEC ele erra com muitas coisas, mas é claro, ele também acerta em diversas outras coisas que ninguém comenta. Exemplo, o MEC ia propor um material para tal finalidade. Aí, esse material, por alguma razão, ele é um material que não é bem legal, não é interessante para aquela faixa etária de idade ser executado em sala de aula. Aí o MEC ele é condenado totalmente por conta disso. E ninguém fala das coisas boas que a educação do Brasil tem. Eu sou um crítico ferrenho à educação brasileira, mais do que você possa imaginar. Mas eu digo com convicção, a nossa educação, se Deus quiser, ela vai melhorar cada vez mais. E quem está falando para você aqui é um professor. Eu sou um professor e eu não desisto da minha profissão. Por isso que eu não sou um professor só de YouTube. Eu quero estar na guerra. Eu quero estar lá em sala de aula para justamente com a minha espada, que é o pincel, conseguir mudar a sociedade. Mas como conseguir mudar a sociedade se debates não acontecessem na escola? Eu vou repetir, como é que eu vou mudar a sociedade se debates não acontecem na escola? Debates precisam sim acontecer na escola, algumas questões precisam sim ser trabalhadas na escola para justamente o aluno ter uma mentalidade crítica acerca de alguns assuntos. Por exemplo, muito se fala da educação de outros países. Vou citar aqui no caso do Japão, que é referência também aí em educação. Os japoneses eles limpam a sala depois que termina a aula. Os japoneses eles batem continência quando o professor entra, né? Eles respeitam o professor. Professor é a autoridade máxima. Mas apesar de ser todo esse regime um pouco mais forte, um regime mais sério, com mais seriedade no Japão, lá também eles têm disciplinas ao qual debatem política, ao qual debatem ética, ao qual debatem economia, ao qual debatem questões ideológicas. Então, mesmo lá sendo um patamar
gigantesco de educação, os debates existem. Então, por que no Brasil esses debates não podem existir? Agora resta saber se o professor ele está capacitado para poder levar algumas temáticas para dentro da sala de aula. Olha só, quando eu estudava no ensino médio, eu tinha um amigo que ele era amigo de classe, né? Eu vou colocar aqui como amigo. Eu tinha esse amigo que ele era homem, o seu sexo biológico era homem. Aí eu, antes de proclamar aqui os conceitos, né? Existe um equívoco com relação ao conceito de ideologia de gênero. Mas vamos aqui a um conceito importante. Visto aqui pela internet, vou estar colocando aqui para vocês. Olha só, eu tenho uma identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece, mulher ou homem, ou nenhum deles. Eu tenho a orientação sexual, que se refere à sexualidade da pessoa a quem ela sente atração afetivo-sexual. Então, identidade, como ela se reconhece. Orientação, do que é que ela gosta. E sexo biológico é classificado com a genitália que ela nasceu. E o papel de gênero é o padrão de comportamento. Isso não deve ser tratado na escola. Você não está lá, por isso que para você é muito fácil. Mas olha só, vou primeiro falar quando eu era um estudante lá do ensino médio. Eu tinha um amigo, esse amigo, ele era homem, sexo biológico homem, mas dentro aqui desse papel, eu não conhecia ele pessoalmente, não sabia qual era a sua orientação sexual, se ele gostava de homem ou de mulher. Mas ele era homem, mas o seu papel de gênero era como mulher. Ele ia para a escola totalmente vestido como uma mulher. Isso aí, há muito tempo atrás. Ele ia de sandáliazinha, roupas literalmente femininas. Esse rapaz sofria muito bullying, que na época era apelido. Xingava, chacotava, apanhava muitas vezes. E a escola não estava preocupada com orientar os alunos com relação ao comportamento do outro aluno. Ou seja, o aluno ele foi totalmente escrachado por ter esse papel de gênero diferente do padrão. Então, aonde é que entraria a escola naquele momento? Se tivesse havido debates, se tivesse havido alguns trabalhos que estimulassem a mentalidade crítica dos alunos, poderia ser que isso não acontecesse. Recentemente eu tive uma aluna que no início do ano tinha um nome feminino e terminou o ano com outro nome. Ou seja, ela era do sexo, ela tinha um nome feminino e terminou com um nome masculino. E essa aluna, quando veio falar comigo, justamente ela buscava uma orientação. Resta saber se eu estava preparado para poder passar uma orientação. Sei lá, vamos imaginar que eu fosse um professor extremamente conservador. Quando a aluna viesse falar comigo isso, o que era que eu ia dizer? Você é louca? Tá doente? Você nasceu com esse sexo, você vai morrer com esse sexo. E barará. Então, assim, é complexo a situação. Quando a aluna veio me procurar, eu apenas escutei. Ouvi o que ela tinha para dizer. Escutei, e no final, que decisão, isso é um aluno de terceiro ano, qual é a decisão que vai te deixar feliz? Bom, a decisão que vai me deixar feliz é eu não me vejo com o sexo feminino, eu não me reconheço com o sexo feminino, então eu prefiro ser chamada de um outro nome, e ela trocou a escola, mudou o nome da aluna, totalmente a aluna que virou aluno foi atrás de todos os seus direitos e detalhe, essa aluna que virou aluno não sofreu preconceito, não sofreu bullying, a turma respeitou, a sala inteira respeitou e desse modo, note que por conta de ter existido alguns debates acerca desse assunto, não é que foi natural, a questão não é essa.
é do respeito, é de amar o próximo e saber que nós vivemos em um mundo totalmente múltiplo, galera, múltiplo. Você acha que as coisas são do jeito que são porque você trabalha aí sentado na sua cadeira, você não convive com pessoas, aí você fica indo nas ideologias de qualquer pessoa. Mas quando que você é professor, que você se depara com um monte de aluno, um monte de ideias, você vê diversos problemas que existem em meio aos jovens de dias de hoje. Muito se fala da questão de ideologia de gênero, de não sei de que, não sei o que. Mas você sabia que vários jovens se automutilam? Sim, vários jovens se automutilam. A câmera vai desligar, eu vou continuar aqui com esse vídeo. Peraí. Pois é, vários jovens se automutilam e ninguém fala sobre o assunto. Aí o que é que você acha? Ninguém fala sobre o assunto, esse assunto não é debatido em sala de aula porque não está no livro, tem que seguir o que está no livro. Aí o aluno vai e comete suicídio? Não, mas o papel da escola, ele não é o papel de educar. Quem tem que educar é a família. Mas, infelizmente, a família não educa. Aceite isso, aceite. As famílias brasileiras acabam aí pecando com relação à educação que tem que vir dentro de casa. Então, nós, professores, somos super-heróis. A gente tem que sim que passar a orientação para esse pessoal. Não tem em nenhuma parte do livro falando com relação à depressão. Eu, no livro de biologia, só vi uma vez falando de depressão, que foi falando de neurotransmissores e lá em sistema nervoso, mas não tem um assunto que pautasse essa debate em sala de aula. Então nós, na condição de professores, é quem criamos mecanismos de tratar o assunto. Então, pessoal, é muito fácil falar que tal coisa não é necessário que a escola ensine, que a escola só tem que ensinar que 1 mais 1 é 2, beleza, ou que o papel de educar é o pai e a mãe, também concordo. Mas a realidade que nós vivemos hoje aqui nesse país é uma realidade que nós, na condição de professores, temos que sim, somos obrigados sim a fazer uma orientação. Porque se você é um professor como eu, que não se contenta em ver a sociedade aí acabando, se autodestruindo e quer mudar, a gente tem que realmente tomar partido de algumas coisas e partir para o debate. Debater em sala de aulas temáticas como racismo, temáticas como a própria questão de... Não é orientação sexual, não é isso. É a questão de como o aluno se vê, o que é que ele acha acerca desse assunto de identidade de gênero, de sexo biológico, porque na biologia literalmente só tem o sexo biológico, ou é macho ou é fêmea. Mas note, mesmo sendo macho como sendo fêmea, tem peixe que nasce do sexo masculino e depois fica do sexo feminino. Tem peixe que, no caso, o papel da mãe que é do sexo feminino é conceder às crianças, né? Fazer com que a criança nasça dentro do corpo dela. Mas tem animal masculino que é ele quem protege, é ele quem faz parte da gestação de um filhote. Então o sexo biológico ele existe, mas a realidade que nós vivemos hoje são alunos que trazem consigo já, eu não vou dizer que são problemas, mas questões que de fato precisam de uma orientação. E nós, professores, muitas vezes não somos preparados para passar essa orientação. Aí vem uma cartilha que quer que a gente empurre de goela abaixo o que tem aquela cartilha. Eu acho também que não é assim. É preciso sim que haja um debate, primeiramente, entre professores, escolas, para daí sabermos que é desse modo que iremos trabalhar determinadas questões dentro da escola. 10 anos trabalhando como professor, nunca fui orientado para dizer que o homossexualismo é certo ou que é errado. 10 anos como professor, nunca foi orientado que o homem ele deve gostar de outro homem ou mulher gostar de outra mulher. Não. Isso aí, dizer que o professor está dizendo em sala de aula, em 10 anos, acompanhando profissionais, eu nunca vi isso dentro da minha realidade. Quando fala que a escola está ensinando que o homossexualismo é uma coisa natural. Cara, aponte qual é a escola e vá lá tentar saber o que é que eles estão falando. Porque quando você fala que todas as escolas, está errado. Então, é necessário sim que exista o debate.
E vou citar mais um exemplo com relação à educação para poder esse vídeo não ficar muito longo. Quando eu ensinava no ensino fundamental, que eu também fui professor de fundamental. Ei, colega, eu sou professor de raiz, lá do fundamental. Não é só que cheguei bombando nos cursinhos, não. Comecei foi no fundamental, foram 4 anos de experiência no ensino fundamental. Teve 2 casos que me chamaram muita atenção. Um caso de um menino do 6º ano se masturbando na sala e o caso de uma menina lá no 7º ano que teve a sua nemarca. Ou seja, quem é que vai orientar com relação ao comportamento sexual daquele menino e quem vai explicar para aquela jovem garota o que aconteceu com o corpo dela e que aquilo ali ela vai conviver para o resto da vida, até, sei lá, até a sua menopausa. Então a família, ela entra nesse aspecto. Então tem coisas que a escola, infelizmente, ela não pode orientar 100% para os alunos. O papel da família, ele é muito importante. A família, sim, não estou dizendo que a família não é importante. Pelo contrário, a família, ela é importante e a escola também é importante. Então, independentemente do que você acredite, saiba disso. O papel da escola não é preparar alunos para os vestibulares. O papel da escola é a formação do indivíduo. Se você acha que o papel da escola é formar para o vestibular, você está com uma visão muito tradicional. A escola tem sim o papel de educar e de fazer com que o indivíduo saiba viver em sociedade. Essas foram as minhas considerações, que parti de um exemplo e fui para vários outros, porque Patricão aqui gosta de falar sobre tudo. Like se você gostou e, é claro, a minha opinião é a minha opinião, não é a sua opinião. Então, se você discorda, concorda, comente aqui embaixo. Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.